Fala pessoal, vamos começar então. Acho que o pessoal já foi atribuído as salas aí, tranquilamente. Acredito que agora vocês já estão enxergando meu PPT aqui. Então, vamos lá, pessoal. Então, a ideia, como o Rodrigo comentou, é a gente comentar um pouquinho sobre migração de dados para o Azure, para a nuvem. A ideia é um bate-bola bem rapidinho, nada muito gritante, mas, por favor, anotem suas dúvidas, depois podem entrar em contato com nós, se não der tempo de sanar todas as dúvidas no- na conversa posterior que a gente vai ter lá na sala principal. Então, a ideia é passar para vocês um feedback geral de como migrar os seus dados para o Azure, falando tanto a nível de VM quanto de serviço do próprio SQL Server no Azure, como serviço. Então, vai lá, Thiago. Bom, pessoal, então eu sou o Thiago Crespi, tá? Eu tenho que colocar no mudo, eu acho, cara. Deixa eu só compartilhar aqui, tá? Tu compartilhou, tô? Ah, tá. Bom, pessoal, então, só me apresentando, eu sou o Thiago Crespi, eu trabalho como Data Engineer aqui na Crespi DB, inclusive ali na minha descrição tá desatualizado ali, tá? Até antes eu era DBA. Eu sou pós-graduado em Engenharia de Software, tenho as certificações 2 MCSAs e o MCSE em Data Management Analytics. Sou MCT, né, para dar aula, e tenho também a Azure Data Fundamentals. Então, pessoal. Tá no mudo. Ah, agora sim. Pessoal, voltar aqui. Beleza. Então, pessoal, meu nome é Oberdan, eu sou estudante de Engenharia da Computação na Uniftec de Caxias do Sul. Sou MLSA Beta. Para quem não conhece, o MLSA ele é um programa vinculado à Microsoft que tem por intuito, então, a gente levar o conhecimento a nível acadêmico. Então, a gente tem alguns tópicos a serem cumpridos e a gente tem que repassar isso. A ideia principal é passar esses fundamentos do que a gente tem conhecimento, compartilhando com a comunidade acadêmica. Assim como o Thiago, eu também tenho algumas certificações na área de Data Platform. Eu sou MCSA em Data Management and Analytics. Então, 2 MCSAs para conseguir essa certificação, que atualmente não existe mais. E eu sou DBA na empresa CrespiDB. Pessoal, para contextualizar todo mundo, a nossa agenda a gente montou basicamente em alguns tópicos. Então, é passar um leve feedback de como é que funcionam os modelos de cloud, desde IaaS, PaaS e SaaS. Mostrar como é que funciona a estrutura de migração de dados para o Azure como VM e também como Azure SQL, como o próprio serviço do SQL Server. Elementos para migração, então a gente vai tratar um pouquinho de como é que funciona um pré-migração, né? O que a gente precisa cumprir para levar os dados para o Azure. Mostrar os modelos de serviços, que eu vou mostrar para vocês depois. E então a parte de demos, de demonstrações, utilizando tanto para VM quanto para Azure SQL. Então, pessoal, só para contextualizar, deixar todo mundo no mesmo nível de conhecimento, a gente pegou essa referência aqui do próprio site da Microsoft, que mostra basicamente quais são os modelos de cloud que a gente tem atualmente. Então, para quem não conhece, esse package software seria basicamente o nosso ambiente on-premises hoje, tá? É o software de caixa, vamos dizer assim. O que funciona nesse modelo? A gente tem a nosso nível de gerenciamento desde rede, storage, servidores. Se eu tenho um ambiente virtualizado ou não, eu vou ter que fazer toda a configuração, desde criação de VM, disponibilização de disco, configuração de network e tudo mais. Sistema operacional, toda a parte de instalação, middleware, runtime, dados, então vou ter que ter lá meu SQL Server, vou ter que fazer toda a configuração dele, tudo mais. E aplicações também. Então, vou ter que fazer toda a parte de configuração, desde aplicação até dados, sistema operacional, infraestrutura e tudo mais. Beleza? Já partindo para os modelos de cloud, a gente tem três tipos.
infraestrutura como serviço, o nosso IaaS, ou seja, o que diferencia um IaaS de um ambiente on-premises? O nível de gerenciamento. O que a gente gerencia numa infraestrutura como serviço? Ó, managed by vendor. Então, isso aqui tudo é gerenciado pelo provedor de nuvem. No nosso caso, o Azure. Então, o nível de gerenciamento já fica muito menor. Então, a gente tem o gerenciamento desde sistema operacional, middleware, runtime, data, application. Então, isso basicamente é um dos casos que a gente mais leva ambientes para o Azure, por causa de infraestrutura que os clientes desejam migrar seus dados para a VM. Então, é uma das possíveis escolhas para levar seus dados para o Azure. As a service já diminui totalmente o nosso nível de gerenciamento. Então, o que fica para gerenciar, para nós como profissionais da área de TI, o que fica da nossa parte para gerenciar, então, só aplicação e dados. Então, a gente contrata o serviço de Azure SQL, que a gente vai gerenciar só o nível de banco de dados. Qual a grande vantagem desse cara aqui? Custo. Então, a gente não tem que gerenciar basicamente quase nada. A gente não precisa gerenciar sistema operacional, não precisa disponibilizar uma VM, fazer toda a parte de configuração de virtualização, servidor, storage, prover discos, nada. Então, a gente fica somente com o gerenciamento de aplicações e de dados. E o software as a service, um software como serviço. No caso, o Office 365. Essa aqui. Os elementos para migração. O que a gente precisa saber antes de levar os nossos dados para o Azure? Então, aqui eu deixei alguns links disponíveis, depois esses links vão ser disponibilizados para vocês, que seria basicamente o que a gente chama de SQL Database DTU Calculator. O que esse cara faz? A gente consegue estipular com o ambiente de dados on-premises quantos DTUs a gente precisaria para levar os seus dados para o Azure, quão performático ele seria. Depois eu vou falar um pouquinho sobre DTUs e EDTUs, para que eles servem e quais são as diferenças deles. Teste de latência, isso é muito importante. Quando eu vou levar para o meu ambiente de banco de dados para o Azure, eu vou precisar saber a latência de rede, porque isso, dependendo do cenário, pode ficar muito lento. Então, tem que ter um estudo bem refinado aqui para a gente determinar qual é a latência que vai ter do teu ambiente de aplicação em relação ao banco de dados. Então, geralmente deixar isso tudo na mesma região para evitar problemas de latência, né? E além disso, então, a gente precisa validar as features compatíveis com o Azure SQL Database. Atualmente, no ambiente on-premises, por exemplo, nem tudo que a gente tem on-premises a gente tem disponível no Azure por questões de limitação. Então, é possível, em alguns casos é possível fazer contorno, mas nem tudo é migrável para o Azure, né? Então, a gente precisa ter atenção com trace flags, file stream, features de replicação ou de disaster recovery, mirroring, etc. Então, também a nível de contextualização do Azure SQL, atualmente a gente possui dois modelos de serviços, que, como eu comentei antes, DTU e vCore. Quais são as diferenças entre os dois? Então, quando eu crio um SQL como serviço no Azure, eu preciso definir qual modelo de serviço eu vou utilizar. Se eu vou utilizar um DTU ou um vCore. DTU eu vou chamar de poder de processamento. Então, ó, conforme eu vou aumentando o meu storage, eu tenho uma capacidade de computação. Isso tem uma certa... como é que eu posso chamar? Me fugiu a palavra. Fica meio engessado, vamos se dizer assim. Por quê? Porque para eu aumentar o meu poder de processamento, eu vou ter que aumentar o meu storage. Então, eu vou ficar sempre atrelado a esse sistema de serviço. Então, o DTU ele é basicamente composto por storage e I/O. Processamento, storage e I/O. Para ambiente simples, esse daqui podemos dizer que seria um dos melhores cenários,
porque não precisa de muito poder de processamento. Um ambiente simplesinho, não tem muita necessidade de ter um poder de processamento alto, né? Já o modelo de vCore, ele é mais independente, então a gente consegue aumentar o poder de processamento sem necessariamente aumentar a storage. Então, se eu quero, por exemplo, com 2 vCore de processamento, não preciso ter necessariamente um grande poder de storage. Basicamente, seriam essas as duas diferenças entre DTUs e vCore. Pode nem se compartilhar, deixei. Ô, pessoal, então eu pedi para o Berdan deixar na mesma tela, né? Eu não vou compartilhar a minha agora para a gente não perder o tempo de troca ali, tá? Então, falando em ferramentas de migração, tá? A gente está acostumado com, pelo menos, né? Na maior parte das empresas está acostumado em migrar dados de VM para VM, onde tu pode fazer um espelhamento, né? Se o teu downtime for muito curto, ou até backup e restore. O problema é que se tu vai fazer essa migração para um Azure SQL, por exemplo, tu não consegue simplesmente jogar um backup lá e restaurar. Então, tem algumas outras formas de fazer, tá? Para a gente migrar um banco on-premises para o Azure como VM, é bem tranquilo. A gente pode fazer o backup, copiar para lá, ou disponibiliza no storage account e pega de lá. Bem tranquilo. É bem muito parecido com uma migração on-premises, tá? Sem contar que a gente pode fazer um espelho, né? Para ter um downtime menor, ou uma replicação, um log shipping, enfim, qualquer ferramenta de alta disponibilidade disponível na SQL, tá? Então é bem parecido com um on-premise. A gente tem a opção de deckpack e backpack, e também podemos usar o data migration, tá? Para as ferramentas de migração para o Azure SQL, enfim. Então, aqui a gente tem um gráfico de downtime, tá? Esse gráfico é empírico, tá? Foi baseado em nossas experiências com a migração. O menor downtime é sempre utilizando algum tipo de replicação alta disponibilidade, né? Seja espelho, replicação log chip, porque aí a gente pode fazer 2 servidores em paralelo, funcionando ao mesmo tempo, né? E o de produção atual replicando para a VM do Azure. Né? Combinamos o final de semana para fazer. A gente vai lá, corta a replicação, o espelho, enfim, e o segundo nó vai ter os dados do primeiro sem todo o downtime de ficar esperando copiar dados, fazer backup, esse tipo de coisa. A gente tem o backpack, deckpack e o data migration, que qual é o grande problema deles, tá? É que no momento que a gente faz o backpack ou utiliza o data migration, a gente já tem um ponto de corte. Nenhum dado a mais pode ser inserido nesse banco, porque senão quando for restaurado ou aplicado o backpack do outro lado, ele vai ter menos informações do que deveria, tá? Então eu fiz o backpack, daqui até entrar em produção não posso ter nenhuma alteração no banco. Isso funciona muito bem para bancos pequenos. Agora, você vai pegar um banco grande que demora para fazer essa migração, ou, por exemplo, tem que levar esse arquivo para algum lugar, sei lá, por um HD, alguma coisa assim, pode não ser uma ferramenta viável, tá? E a gente tem a parte de backup e restore que também, né? Até fazer o backup, copiar ele para outro nó e restaurar lá, isso pode ter um downtime muito grande, tá? Ferramentas de migração para o Azure como Azure SQL, tá? Aqui a gente já está falando, então, de uma arquitetura PaaS, onde a gente pode usar o backpack e o deckpack, o data migration, né? E a gente pode usar o próprio
Management Studio para isso, inclusive para gerar o backpack e o deckpack. Se der tempo ali nas demos, a gente vai mostrar como fazer, tá? E a gente tem a opção de sincronizar com o Integration Service, onde tu pode criar um pacote de integration que lê os dados do banco on-premises e faz a atualização lá no servidor no Azure SQL. Tá? Aqui, então, o downtime das ferramentas de migração para o Azure SQL. Então, novamente, a gente tem a parte ali de replicação, né, que se encaixa igualmente para a VM, né, é o que tem menos downtime, porque ele vai ser replicando até o corte. A gente tem o intermediário, que é o backpack e o deckpack, e a gente tem o data migration. Vamos para a demo. Para a demo, então, como o Thiago comentou, a gente vai fazer dois tipos de demonstração. Um utilizando o Data Migration, que é esse cara aqui, para quem não conhece. É uma ferramenta bem interessante, bem robusta, que auxilia bastante a gente na migração durante o banco de dados. Por quê? Porque ele consegue nos trazer um feedback do que a gente pode migrar ou não para o Azure. Então, antes de migrar, essa seria uma ferramenta pré-migração que a gente poderia utilizar a nosso favor para verificar as compatibilidades, o que pode ou não ser levado como serviço. Beleza? Então, vamos para o processo aqui. Então, quando eu crio um novo projeto no Data Migration Assistant, a gente consegue fazer um assessment ou própria migração. Pensa assim, hoje eu fiz o assessment, amanhã eu vou fazer a migração. Beleza, vamos fazer isso. Aqui eu só tenho que dar o nome para o meu projeto. Sou Data Migration. Então, qual é o meu assessment type? Qual é o meu tipo de validação que eu vou fazer? Fazer de uma database engine. Vou dizer qual é a minha fonte de dados. Então, aqui eu posso escolher entre SQL Server e AWS RDS for SQL Server. Então, a minha fonte de dados é o meu ambiente on-premises, vamos pensar assim. Então, e o meu target server type vai ser um Azure SQL. Aqui eu posso levar tanto para um Azure SQL, uma Managed Instance, Virtual Machine, um SQL como IaaS, como eu tinha comentado anteriormente, ou posso fazer de um SQL Server para um SQL Server mesmo. Então, nesse caso, a gente vai utilizar um Azure SQL Database. Aqui eu vou selecionar que eu quero checar tanto o nível de compatibilidade, quanto feature parity. Então, se alguma feature é ou não compatível com o Azure. Só diminuir aqui. Aqui eu vou dizer qual é o meu servidor, então eu vou conectar no meu SQL Server local. Vejam que é um SQL 2017. Aqui eu vou escolher, por exemplo, um dos bancos de dados que eu tenho. Então, ele já conseguiu conectar. Ele viu que é um nível de compatibilidade com 2017. E aqui mostra o meu tamanho de banco de dados. Claro que é algo fictício, vamos dizer assim, porque não tem basicamente nada nesse banco. Então, ele vai fazer a validação, e aqui ele já vai me trazer tanto as features que podem ser ou não levadas para o Azure, e o nível de compatibilidade dos bancos, se existe algum problema de compatibilidade entre o meu banco on-premises e o meu banco no Azure. Então, como vocês podem ver aqui, não tem nenhum nível de compatibilidade. O cara tá feliz aqui. Já aqui, ele me mostra algumas paridades entre features que não são compatíveis com o Azure. Por exemplo, o meu SQL Server Agent. Esse carinha aqui é onde a gente utiliza para fazer os agendamentos de backups, por exemplo, né, um dos exemplos que eu vou utilizar, mas que a gente consegue criar toda a parte de agendamentos de processos dentro do SQL Server. Ele é um serviço do próprio SQL Server que nos auxilia a isso. Então, no Azure SQL, eu não tenho esse cara, eu não tenho o meu agent. Então, dependendo do tipo de job que eu tenho, eu vou ter que encontrar uma solução para contornar esse meu problema. Service Broker, então, também é uma feature do Azure SQL que não existe no Azure SQL. Então, eu tenho o meu Service Broker no meu ambiente on-premises, mas eu não consigo levar ele para o Azure.
E ele não suporta, o Azure SQL também não suporta o encryption key, não lembro qual o significado, mas enfim, é uma feature de segurança de criptografia de chaves. Então, e o Azure Key Vault Integration. E aqui algo que é parcialmente suportado, que seria a parte de auditoria, nesse banco eu tinha configurado uma auditoria um tempo atrás, para testes, então eu não tenho auditoria do SQL Server on-premises, mas eu tenho uma auditoria a nível de Azure SQL que eu consigo configurar, que eu vou ter que fazer o replace, né, a substituição. Feito isso, eu vou fazer a minha eu vou deixar para fazer a migração depois, porque eu acho que não vai dar tempo do Thiago mostrar acho que o Thiago não vai conseguir mostrar toda a parte dele, então eu vou só salvar o assessment aqui. Deixa eu salvar, bom, deixa eu salvar meu desktop aqui. E eu vou passar a bola para o Thiago para ele fazer a demonstração dele. Tu compartilha aí, Thiago? Pessoal, então, que nem o Berdan falou aí, vamos adiantando, porque senão não vai dar tempo de passar tudo, tá? A próxima forma que a gente vai mostrar para vocês é migrar diretamente pelo Management Studio, tá? Ah, outra coisa importante, pessoal. Às 4:20, vocês vão ser puxados para a sala principal, tá? Então, se de repente o Teams mudar de tela do nada e ficar tudo preto, aguentem aí que vocês estão sendo transferidos, tá? Aqui, vamos lá. Vamos migrar então esse banco aqui. A forma que a gente achou para migrar é exportar o data tier da aplicação, tá? Aqui você pode fazer deploy direto para o Azure, tá? Mas, na verdade, é o mesmo sistema, só que lá é uma forma mais fácil de fazer. Aqui, então, a gente vai dizer para onde que ele vai gerar esse backpack, que é o nome do arquivo, né, com essa extensão que ele vai gerar. Então, eu vou colocar aqui migração.backpack, nós já pegou a extensão aqui. Aqui ele pede se tu quer tudo ou só uma parte, uma ou duas tabelas. Claro que esse banco é um banco de teste e que ele só tem uma tabela com 3 ou 4 registros, tá? Então, avança, ele já vai dizer aqui, ó, tu tá lendo dessa instância todas as tabelas desse banco e jogando para esse arquivo. Aqui eu já deixei conectado, então, o servidor lá do Azure que a gente criou, e a gente tem um banco aqui que a gente criou lá. Porém, esse tipo de migração aqui, ele vai criar um banco novo, tá? Se eu olhar aqui na minha unidade de migração, eu tenho o arquivo migração backpack aqui, ó. Eu vou só restaurar ele. Então, a gente vem aqui e faz um deploy. A gente vem aqui, um pouquinho, que ele é um pouquinho só demorado. Tem que fazer o import. Isso aqui. Aí aqui ele vai pedir qual é o arquivo de origem. Claro que esse arquivo pode estar num blob storage, se for o caso, tá? É só apontar para lá, ele tem aqui. Tu pode escolher aqui, colocar as configurações do blob storage e pegar de lá. Next. Aí ele já vai te dar o nome do banco, que é o mesmo nome do arquivo que foi gerado. Ele já está conectado, porque eu já gerei a aplicação daqui. E aí ele vai te pedir qual é o tier, tá? Eu só vou mudar aqui para o Basic, mas aí tu pode escolher. Quando eu der um Next aqui, ele vai te dar o resumo das informações e vai começar a migrar. Se eu olhar aqui no meu Azure, né, vocês vão ver que a gente tem o servidor e o banco. E se eu olhar aqui, aqui de um pouco já vai aparecer um banco chamado migração aqui, que é esse que ele está migrando, tá? Ele demora um pouquinho, até porque ele tem que jogar os dados para o Azure. Eu coloquei num tier bem baixo, né, no Basic, então ele tem um throughput bem menor, né? Mas aqui no pouco já vai aparecer, ou até mesmo aqui. Vamos ver. Ó, ele já está analisando, importando o esquema.
Pessoal, acho que não vai dar tempo de esperar ele terminar, tá? Que no pouco, provavelmente, vocês já vão estar sendo chamados para a sala principal. Mas aqui, vamos ver se ele já aparece. Ó, já está aparecendo o banco aqui. Ele está só acabando de importar os dados, ó, mas aqui já tem o banco. Ele ainda está migrando. Espera um pouquinho aqui. Vamos ver se vai. Ó, eu já tenho aqui as tabelas. E provavelmente ele já vai estar mostrando